Seja bem-vindo ao podcast Descomplica Editais. E vamos para o episódio de hoje. Imagina, estudar 12 horas por dia durante um ano inteiro. Dominar cálculo avançado, todas as leis da física. Exato. Escrever redações impecáveis e ainda, ter um condicionamento de atleta de elite. E aí chega o dia mais importante da vida de quem prestou concurso, e a eliminação acontece antes mesmo de ler a primeira questão. Nossa, sim. E o motivo? O candidato resolveu usar uma caneta azul em vez de preta. Pois é. Ou cismou de entrar no local de prova de boné. Porque quando a gente fala do concurso de admissão à SPCES, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, o teste real começa muito antes de abrir o caderno de questões. Com certeza. O que o pessoal de fora às vezes não entende é que a estrutura militar não está ali para avaliar só o intelecto isolado, sabe? A padronização extrema e essa intolerância a desvios são a base da doutrina. Um edital não é um manualzinho de instruções. Ele já é a primeira simulação de combate. É exatamente por isso que hoje a gente vai mergulhar de cabeça no edital oficial e no manual do candidato da SPSEX para os anos de 2026 e 2027. Um material denso, diga-se de passagem. Muito! E o nosso objetivo aqui não é só ler regra em voz alta. A missão dessa imersão é decodificar a lógica implacável por trás de cada uma dessas exigências, explicar o processo de um jeito simples para quem vai prestar o concurso. Até porque estamos falando da principal porta de entrada para a formação de oficiais de carreira do Exército Brasileiro, né? Sim. São 440 vagas, um projeto de vida de 5 anos. O primeiro ano é em Campinas, São Paulo, e os 4 seguintes são lá na lendária Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em Resende. E a base documental que a gente tem aqui detalha a anatomia completa desse processo. Olha, o material vai desde a ementa do ensino médio até, os milímetros específicos de um laudo cardiológico. É um absurdo de detalhado. É um raio-x perfeito de como o Estado seleciona os futuros líderes táticos. Bom, certo, vamos empacotar isso, porque lendo o material fica muito claro para mim que o funil começa na burocracia. O candidato tem que provar que sabe seguir um cronograma rígido. Sem dúvida. A primeira linha de defesa deles. Exato. As inscrições rolam entre 27 de abril e 29 de maio de 2026 e a taxa é de R$100. Que tem que ser compensada até o dia 1º de junho. Não dá para esquecer. Não dá mesmo. Mas o que me chamou a atenção não foram as datas, foi a exigência, super estrita de que a inscrição seja feita no portal GozBR usando só os dados pessoais do próprio candidato. Ou seja, nada de a mãe ou o pai criarem um login para a pessoa. Eu queria que você me ajudasse a entender isso, porque, à primeira vista, parece só mais uma burocracia do sistema público. Será que esse excesso de detalhe já é um filtro intencional do Exército para selecionar perfis mais organizados? Olha, se conectarmos isso ao cenário maior, faz todo sentido. A visão leiga realmente acha que é só capricho tecnológico, mas a lógica militar opera em outra frequência. Essa exigência de um cadastro pessoal intransferível é o primeiríssimo teste prático de autonomia de um futuro oficial. Pense nisso como a programação de um software super complexo. Tá. Se faltar um único ponto e vírgula na linha de código, o programa inteiro falha. Nesse caso, o ponto e vírgula é uma inconsistência no GovBR ou o não pagamento da taxa no prazo. O Exército tem tolerância zero para falhas administrativas porque, na ponta da linha, a logística militar lida com vidas. Nossa, é verdade. Um formulário preenchido por um terceiro ou uma coordenada interpretada de forma terceirizada no campo de batalha pode significar a perda de um pelotão inteiro. Essa analogia da pista de obstáculos invisível ou do código de programação faz muito sentido. É uma eliminação a frio. O candidato, tropeça no próprio cadarço antes mesmo da largada. Exatamente. O sistema simplesmente te ignora. Por isso que essa linha do tempo não é só um calendário. É um campo minado. Depois da inscrição,
Quem sobreviveu à própria desorganização tem que emitir o cartão de confirmação de inscrição, o famoso CCI. Que acontece entre 7 e 13 de setembro. Isso. E esse documento é o passaporte para o exame intelectual. A primeira fase real, que já engata logo em seguida, nos dias 12 e 13 de setembro. Daí é esperar o resultado no final de novembro, e os aprovados se apresentam em Campinas a partir de 19 de janeiro de 2027 e a matrícula oficial em 20 de fevereiro. E o interessante dessa progressão de datas é como ela testa a capacidade da pessoa de manter a atenção e o foco ao longo de vários meses, sabe? Sim, é uma maratona. O exame intelectual ali em setembro é o ápice do desgaste. E a engenharia dele é projetada para levar o candidato à exaustão antes mesmo dele marcar o primeiro X. Falando em exaustão, vamos entrar nessa arena que é o exame intelectual. É um verdadeiro triatlon mental. Ele rola em 2 dias consecutivos e os horários aqui revelam um detalhe curioso. Os portões fecham pontualmente ao meio-dia, horário de Brasília. Sem choro nem ranger de dentes. Mas a prova em si só começa às 1h30 da tarde e vai até às 6. Pois é. São 90 minutos de espera dentro de uma sala. Por que esse intervalo tão longo? É só para conferir identidade? A conferência de documentos e a varredura contra fraudes levam tempo, claro. Mas o que é fascinante aqui é que existe um subproduto psicológico intencional nesse vácuo de 90 minutos. Sério? Sim, é um teste de gerenciamento de ansiedade. Imagina a cena. O candidato fica lá sentado, em silêncio absoluto, só com os próprios pensamentos, sabendo que o futuro da vida dele vai ser decidido nas próximas 4h30. Nossa, é uma tortura. Quem não tem uma estrutura emocional forte já começa a prova derrotado pelo nervosismo antes do fiscal autorizar o início. É uma panela de pressão total. E quando a prova começa, o conteúdo mostra bem o que eles valorizam. No primeiro dia, dia 12, temos português com 20 questões e peso 2, e a redação com peso 1. Além disso, física com 12 questões e peso 1,5 e química com 12 questões, peso 1. E no segundo dia entra a matemática. Isso, dia 13. Matemática com 20 questões e o temido peso 2. Aí vem geografia, história e inglês, todas com 12 questões. Inglês tem peso 1,5, enquanto história e geografia tem peso 1. O que me deixa intrigada aqui é essa disparidade. Como assim? Porque história e geografia, que parecem tão vitais para a geopolítica militar, pesam menos que matemática e português. Não faz tanto sentido para mim. Olha, a geopolítica e a história militar são o núcleo da atuação de um general de fato. Mas na base da formação de um cadete, a prioridade absoluta é ser instrumental. Entendi. A matemática pesando o dobro não é para formar teóricos. É porque ela é a base da artilharia, da logística, da balística. Um oficial precisa calcular trajetórias e consumo de combustível em segundos. Ah, faz sentido. E a língua portuguesa garante que esse mesmo oficial consiga redigir e interpretar uma ordem direta sem nenhuma ambiguidade. Numa crise, se a comunicação falha, tem baixas reais. Claro, não tem margem para erro. Isso lança uma luz nova sobre o edital de física também. Eu vi que eles cobram um conhecimento absurdamente profundo de cinemática e dinâmica. Sim, é a base da balística. Não é aquela física de colégio, é a ciência exata de como um projétil corta o ar, como a gravidade afeta uma massa e... aí temos a prova de redação, que tem regras super rígidas. Muito rígidas. Tem que ter entre 25 e 30 linhas obrigatoriamente no modelo dissertativo. E não dá para inventar. Fugir do tema é eliminação na certa. A redação é eliminatória porque avalia o poder de síntese e argumentação. Na carreira, o oficial vai passar a vida elaborando relatórios operacionais. Não tem espaço para divagação poética. Tem que ter começo, meio, fim e foco no objetivo. Não adianta o cara ser um gênio em história se ele zerar a redação, porque é eliminação automática. E aqui a gente volta para o que eu falei lá no comecinho. A implicância com a caneta. O manual exige uma caneta de corpo transparente e tinta preta. E não para aí. Óculos escuros e bonés são estritamente proibidos sob pena de expulsão.
Eles até usam detector de metais. Mas, vem cá, por que essa implicância toda com a cor da caneta ou com um boné num dia de sol? É que a restrição da caneta não é estética, é puramente tecnológica. Os cartões de resposta passam por scanners óticos de alta velocidade. O carbono da tinta preta dá um contraste perfeito. A tinta azul, dependendo do fabricante, não reflete a luz direito. E aí o sistema lê como questão em branco. Exato. E isso gera uma avalanche jurídica de recursos. O Exército padroniza simplesmente para não perder tempo. Já a proibição de bonés e óculos não é só para evitar o ponto eletrônico escondido. É para quê, então? Reconhecimento facial e leitura corporal. Os fiscais precisam ter visão total do rosto do candidato para confirmar a identidade e monitorar qualquer desvio de olhar durante a prova. A disciplina começa já na obediência ao edital. Tá, ou seja, a uniformização começa na roupa. Mas vamos supor que o candidato passou por tudo isso, sobreviveu ao portal, esperou os 90 minutos, gabaritou balística, não usou boné. O nome dele sai no Diário Oficial e no site no dia 27 de novembro. Ele já pode comemorar? A comemoração é bem rápida, viu? Porque o que ele conquistou foi só o direito de provar que o corpo dele aguenta o tranco. Em janeiro de 2027, a etapa intelectual fica para trás. O filtro muda da mente para os músculos e para a saúde. Entra a inspeção de saúde e o exame de aptidão física. E eu li a lista dessa inspeção de saúde e fiquei genuinamente chocada. É um quebra-cabeça investigativo do próprio corpo. Parece triagem de astronauta. É bem por aí mesmo. O candidato tem que levar raio-x de pulmão, radiografia panorâmica dos dentes, teste ergométrico, eletroencefalograma, exames de sangue cobrindo até doença de Chagas. E o que me deixou de queixo caído, um exame toxicológico de cabelo com janela de 90 dias. Isso não é invasivo demais para um jovem de 18 anos? Parece desproporcional até você entender o investimento do Estado, sabe? Cada cadete vai custar milhões aos cofres públicos ao longo desses 5 anos. Ele vai receber soldo, alojamento, alimentação, armamento. É um investimento alto. O Exército não pode investir esse capital num corpo com falhas estruturais ocultas. O mapeamento do coração e do cérebro garante que a pessoa não vai colapsar sob estresse extremo. E a questão dos dentes? Uma radiografia panorâmica é vital, porque, imagina, uma simples infecção dentária que não foi tratada no meio da selva incapacita um combatente e compromete uma patrulha inteira. Caramba, nunca tinha pensado nisso. E o toxicológico é a certificação de idoneidade comportamental recente. O Exército precisa de um organismo com integridade biológica e química absoluta. Bom, se o médico olhar tudo isso e der o aval, a pessoa vai direto para o exame de aptidão física, o EAF. E a coisa aperta. São 2 dias. No primeiro, barra fixa. O mínimo é 3 repetições no masculino e 1 no feminino. E execução impecável, tá? Sem impulso, o queixo tem que passar a barra. Isso. E no mesmo dia, tem a corrida de 12 minutos. Mínimo de 2.450 metros para os homens e 2.100 para as mulheres. E aí chega o dia 2. O segundo dia não dá trégua. Flexão de braço. 21 repetições para o masculino, 12 para o feminino. E um detalhe crucial. Terminantemente proibido apoiar o joelho no chão, para ambos os sexos. Exato. E para fechar, abdominal em 3 minutos. 30 para os homens, 27 para as mulheres. Mas me diz uma coisa, eu entendo a força, mas por que especificamente essa corrida de 12 minutos? É que 12 minutos não é um número aleatório. É o teste de Cooper, uma métrica científica super consagrada para estimar o VO2 máximo da pessoa. Que é a capacidade de usar oxigênio, né? Isso. É a resistência cardiovascular pura. Em uma operação real, marchas de dezenas de quilômetros com equipamento pesado nas costas são a rotina. Se a pessoa não aguenta 12 minutos correndo de bermuda e tênis, ela não vai aguentar a carga operacional da academia. Mas, e se o candidato tiver um dia ruim? Imagina, o cara estudou o ano todo, pagou exames caros, viajou, aí no dia chove, ele escorrega na barra, ou teve uma dor de barriga. É o fim do sonho. Tem compaixão nesse processo? Olha, compaixão institucional não existe aqui. A regra é cega. Mas o edital prevê uma repescagem. Ah, menos mal. O candidato tem direito a 2 tentativas para cada exercício, com 1 hora de intervalo. A única exceção é a corrida. Por causa do desgaste, a segunda tentativa tem que ser 24 horas depois. Mas o texto é super claro.
Não tem adiamento por motivo de força maior. Nenhum. Luto, contusão, chuva, indisposição, tudo isso é ignorado. A missão tem que ser cumprida na condição que se apresenta. No conflito real, o inimigo não vai pausar o ataque porque você torceu o pé. Faz todo sentido tático. Mas tem a exceção da gestante, né? Sim, essa é a única exceção garantida por lei. A candidata gestante, comprovando na inspeção de saúde, tem o direito de adiar essa segunda etapa para o concurso do ano seguinte, sem perder a aprovação intelectual que ela já conquistou. Justíssimo. Mas para os demais, a mensagem é: adapta-se ou vai embora. Isso leva a gente para a terceira dimensão. Falamos do cérebro, da saúde, do físico. Mas a instituição precisa saber se a alma do candidato não vai quebrar sob pressão. Aí entra o exame psicológico. Que talvez seja o filtro mais profundo de todos. Porque ele não avalia o que você decorou. Ele avalia quem você é. Eles sondam 3 domínios principais: o cognitivo, o comportamental e as interações sociais. Os psicólogos buscam traços muito específicos: adaptabilidade, coragem, equilíbrio emocional e propensão a liderar. Mas vem cá, como alguém estuda para ter equilíbrio emocional ou iniciativa? Se a pessoa sabe que está sendo avaliada, ela não pode, sei lá, fingir no teste? A tentativa de autoengano é clássica, todo mundo tenta. Mas não dá. A bateria de testes militares é desenhada de forma cruzada justamente para pegar inconsistências. Você não estuda para o psicológico. Ele é o reflexo da estrutura de caráter que o indivíduo formou a vida inteira. Entendi. E depois dessa fase tem a comprovação documental. A pessoa tem que apresentar o histórico do ensino médio, atestado de idoneidade, certidões negativas criminais. É um escrutínio total antes da matrícula. Como essa montanha-russa de burocracia, é normal o candidato ficar paralisado de dúvida, né? E os contatos oficiais são a salvação, mas não dá para errar. Na fase 1 da inscrição e prova, a responsabilidade é da VUNESP. O candidato liga no 11 3874 6300 ou vai no site deles. Exato. Mas assim que entra a fase 2, a dos exames físicos e médicos em Campinas, a VUNESP sai de cena. Aí o contato é direto com a SPCX. O candidato tem que mandar e-mail para o concurso.candidato@spcx.eb.mil.br ou ligar lá em Campinas no 11 3340 2590. Eles têm até número de celular, final 7872 e 7897. Mas tem um aviso no edital que eu achei genial. Qual? Eles colocam em letras garrafais: não respondemos mensagens via aplicativo WhatsApp. Eu achei isso um choque de gerações maravilhoso. É o choque perfeito entre a ansiedade da geração Z e a tradição militar. Os jovens estão acostumados a resolver a vida mandando áudio de 30 segundos. O exército não. Eles exigem o canal oficial, assíncrono, documentado. Proibir o WhatsApp força o candidato a ser profissional. É mais um teste de disciplina. Impressionante. E a gente passou por tudo aqui, desde o login no gov.br, a balística, o fôlego no teste de Cooper, até a proibição do WhatsApp. Analisando tudo, a gente vê que a SpaceX não é só uma porta de entrada para a faculdade, é uma esteira de forja humana. Aquele que conseguiu vestir a farda lá em fevereiro de 2027 provou que domina a si mesmo antes de dominar qualquer tática militar. Olha, isso deixa a gente com um pensamento provocativo para fechar. Nós passamos um tempão falando sobre horários, flexões, fórmulas químicas e testes toxicológicos. Mas no fim do dia, o que essas 440 pessoas aprovadas vão ter em comum não é só força ou inteligência. É o que então? É a capacidade de autogestão extrema. A gente vive num mundo onde a gente é distraído a cada 5 segundos por uma notificação no celular. A disciplina exigida só para ler e cumprir cada linha desse edital já é, por si só, o maior ato de rebeldia que alguém pode ter hoje em dia. Fica a reflexão para quem está ouvindo. Como anda o seu próprio edital de vida? Você está no controle do seu foco? Excelente reflexão. É isso aí, pessoal. Até a próxima imersão. Muito obrigado por assistir o episódio de hoje e fique ligado nos próximos.